O Landan começa o vídeo dizendo que ele vai mandar real e diz que essa garota é uma gatinha. Ele pergunta como ela vai e diz que ela está linda. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que não conseguiu ouvir, então ela repete novamente. Ele fala que não quer saber do namorado dela e diz que gostaria de conversar com ela. E como ela diz que não, ele fala que tudo bem. Bom, e ainda fora do carro ele dá a partida no motor e quando ele olha para trás ele diz que tem alguém voltando. Quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? E ela diz oi e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landan e ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim. Ela se apresenta e tenta apertar a mão dele, mas ele diz que não vai apertar a mão dela. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele diz que dá para conversar dali. Ela pede então para ele sair do carro, mas já ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta e aí? E ela diz oi e pergunta da onde ele é. Ele fala que é de Nova York e também pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Houston e ele fala que gosta muito de Houston. Ela pergunta o que ele vai fazer hoje à noite e ele diz que provavelmente vai estar cuidando da vida dele. Ela pergunta se é verdade e diz que eles podem fazer isso juntos. E ele pergunta, eu e você? E ela diz que sim. E ele pergunta como assim? Ela diz vamos lá. Ele diz que acha que não e ela pergunta por quê e ele fala que ela acabou de dizer que tem um namorado. Ela diz que não tem namorado, então ele pergunta por que ela disse isso e por que mentiu pra ele. Ela diz que não o conhecia e ele fala que ela ainda não o conhece. Ela fala que eles podem se conhecer e ele pergunta por que só agora. Ela diz por que ela quer e pergunta por que não. E ele fala que ainda há pouco ela não queria conhecê-lo. E ela fala que agora ele tem algo a favor dele que antes ele estava andando. Ele fala que ela também está andando, mas ela diz que ela está indo pra casa dela. Ele fala que agora também ele está indo pra casa, só que no carro dele. Ela pede para ele sair do carro para eles se conhecerem, mas ele diz que ele está bem aonde ele está e pede para ela contar um pouco sobre ela. Ele pergunta por que ela está tocando nele e ela diz que gostou das unhas dele, e ele agradece. Ele pede para ela falar sobre ela e pergunta o nome dela, e ela diz que o nome dela é Mimi. Ele fala que o nome dela é interessante e pergunta se ela é dali mesmo de Houston, e ela diz que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem diz que tem 20, e já ele diz que tem 26. Ela pergunta se agora ela pode entrar e já ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento. Ela pergunta que relacionamento e ele fala que ela disse que tinha um. E ela fala que já disse que não tem namorado. Ele fala que ela pode ser sincera e abrir o jogo e fala que ela não estava interessada. Ele fala também que o humor dela mudou completamente. Ela fala que gostou dele e que está interessada nele. Ele pergunta por que ela gostou dele e ela diz que gostou. E ele pergunta por quê. Ela fala que já disse e já ele fala que quer saber. Ele fala que deve ter alguma coisa que ela gostou nele e ela diz que gostou de muitas coisas. Ele muda de assunto e pergunta o que ela faz da vida, e ela diz que está na escola de enfermagem. Ele fala que isso é legal e ela diz que gosta desse tipo de trabalho. Ele diz que ela é uma garota muito bonita, mas que ele não gosta de mentirosos. Ela diz que geralmente quando alguém a aborda na rua, ela diz que tem namorado, mas que dá pra ver que ele é bem sucedido e que ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que vai nessa e ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que já ouviu o suficiente e que ele vai embora, mas ela pede pra ele esperar. Ele fala que vai embora, mas ela diz que ele não vai antes de ouvir o que ela tem pra dizer. Ele diz pra ela ter cuidado com os carros na rua. Ela diz que gostaria de dar uma volta com ele pra eles se conhecerem, mas ele diz que eles não vão a lugar nenhum. Ele pergunta o que ela pensa que está fazendo e pede pra ela soltar a porta dele. Ele fala que vai embora agora e pede pra ela ter cuidado com os pés. Ela diz que não e ele pede pra ela ter cuidado.